Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre função afim. Esse tema aqui é continuando o tema da semana passada. Essa aula eu acho que até ser mais rápida. Mas a base toda para isso aqui, que vai ser bem simples, está na última aula. Então, se você não tiver você estiver começando, eu acho melhor assistir a outra primeiro, ou se você quiser ter uma base melhor. Porque olha só, esses vão ser os únicos pontos que nós vamos ver nessa aula. Toda a aula vai ser sobre o que é uma função afim e como se representa ela num gráfico. Ou seja, é o básico de função. Só que o que envolve a função afim está na última aula, que foi sobre introdução a funções. Vamos lá. Primeiro, o que é uma função afim? Eu vou dar um mesmo exemplo que eu dei na aula de introdução. Para a gente ter uma imagem mais clara do que é uma função afim, vamos imaginar uma situação. Lembrando, o que é uma função? Quando a gente diz que uma coisa está em função de outra, significa que algo depende de outra coisa. Por exemplo, se... Ah, digamos uma pessoa que diga que a felicidade dela está em função de quanto dinheiro ela ganha. Significa que quanto mais dinheiro ela ganhar, mais felicidade ela vai ter. A felicidade dela depende de quanto dinheiro ela tem para ela, entendeu? Então, a felicidade dela é o que nós chamamos de variável dependente, é o que depende de alguma coisa, e o dinheiro é variável independente, ou seja, a gente pode botar qualquer quantidade de dinheiro, que a felicidade dela vai ter um valor aleatório. O dinheiro não depende da felicidade, a felicidade depende do dinheiro. Nesse exemplo maluco que eu inventei. Então, a gente pode fazer, por exemplo, ótimo. Eu vou usar o exemplo de corrida de táxi, que foi o que eu usei na última aula e foi legal. Vamos fazer uma tabela, por exemplo. Digamos que você pega um táxi, e aí assim que você entra no táxi, tem uma tarifa básica, que você já paga só de entrar. Então, tem uma tarifa básica. Tarifa inicial é 4,50. Foi o mesmo valor que eu usei a última vez. Então, você entrou no carro, entrou no táxi, você tem que pagar 4,50. Mesmo que você não ande nada, você já paga 4,50 de início. Aí depois, você vai pagar R$ 2 por quilômetro. Então, tarifa a mais, tarifa extra, R$ 2 por quilômetro. Então, nós temos, assim que a gente entra do táxi, a gente tem 4,50. Depois, por cada quilômetro que a gente andar, vai somar mais R$ 2 esse valor. Então, a gente consegue fazer uma tabela. Ó, de um lado, vou botar uma linha no meio. Aí, de um lado, eu tenho, por exemplo, quando eu andar 0 km, eu vou gastar 4,50, porque eu não andei quilômetro nenhum. Quando eu andar 1 km, eu vou gastar 4,50 mais R$ 2 por aquele quilômetro que eu andei. Então, 6,50. Quando eu andar 2 km, eu vou gastar 4,50. O preço vai ser 4,50. Porque como eu ando 2 km por cada quilômetro, se eu andar 2 km, tenho que pagar R$ 4. R$ 4 mais a tarifa inicial, 8,50. E assim por diante. E continua. Então, aqui a gente diz que os quilômetros, ou melhor, o dinheiro, o valor que você paga, está em função do quanto quilômetros você andou. Para cada quilômetro que você tiver andado, vai ter um valor que você vai ter que pagar. Isso é uma função. É quando você coloca uma coisa que depende da outra. Aí, a gente viu na última aula, isso tudo eu falei na última aula. Que a gente pode, por exemplo, chamar esse conjunto de quilômetros de x. E esses valores aqui que a gente quer descobrir de y.
que são os valores que a gente vai pagar. Isso aqui não é uma função? Então, quando a gente escreve, esse y pode ser escrito como f de x. Por quê? Porque o f de x significa em função de x, digamos assim, função de x, que é o valor que depende do x, entendeu? Vamos chamar de f de x, que é o valor que depende de x. Ou y, é o mesmo. Aí, olha, vamos perceber esse padrão? Olhando essa tabela, a gente consegue ver um padrão, que é, vou botar assim, o valor de y, que é o f de x, ele vai ser igual todas as vezes como? É uma função, nós vamos colocar os valores daqui em alguma fórmula que dê esse valor aqui, melhor, desculpa, que use esse valor aqui, entendeu? Dependendo do valor que tiver aqui, a gente vai achar o valor certo nesse. Então, por exemplo, se eu quero achar o 6,50, eu preciso pegar o 1, multiplicar por 2 e somar com 4,50, que é a tarifa inicial. Então, eu tenho o 1 vezes 2 reais, mais 4,50. Então, esse f de x aqui, quando o x for 1, eu vou ter 6,50. Então, só que eu estou buscando uma fórmula geral, ou seja, colocando isso em função de x. O x aqui, a gente separou no conjunto, desse conjunto aqui, são os quilômetros. Então, para cada vai ser o quilômetro vezes 2, porque para cada quilômetro a gente paga 2 reais, mais a taxa inicial. Consegue perceber que é uma lógica bem simples? Eu criei uma situação real, não tenta não ver como uma função matemática, tenta ver como uma coisa real. Eu tenho que pagar 4,50 a 50 no carro, que é a tarifa inicial, mais duas vezes o quilômetro, porque são dois reais para cada quilômetro. Então a fórmula da função vai ficar assim. Essa função aqui da tarifa do táxi vai ser dada por f de x é igual a 2x mais 4,50. E o x é quantos quilômetros eu andei. Então, isso aqui é só para voltar um pouco no que é a função. E por que eu dei esse exemplo? Porque esse tipo de função, esse estilo de função, é o que é uma função afim. Quando para cada valor, nós vamos ter um outro associado a ele, entendeu? Apenas um outro. E que siga essa sequência siga essa lógica de que vai ser algumas vezes o valor do quilômetro, por exemplo, aqui do x, mais alguma coisa ou menos alguma coisa. A partir disso aqui, nós chegamos à fórmula geral da função afim, que é ax mais b. O ax mais b é a fórmula geral da função afim. Toda função afim vai parecer com isso. Pode ser uma função assim, por exemplo. Pode ser, igual a gente achou, pode ser menos 3x mais 4, pode ser 5x menos 7, pode ser, tá? Todas elas seguem esse mesmo padrão, ax mais b. Aqui é mais b, mas o b pode ser menos 2. Então fica ax menos b nesse caso, entendeu? Se o número for negativo aqui. Pode ser, por exemplo, ó, digamos, eu vou só falar, tentem imaginar. Se eu tiver, eu vou pegar um exemplo que existe, olha. Eu tenho uma amiga que ela ganha um dinheiro por uma coisa que ela vende, só que ela tem que tirar 20% desse dinheiro para guardar. Então, digamos assim, se ela ganhou R$ 1.000, ela tem que tirar 20% para guardar. Então, se a gente fosse fazer uma função de relacionando o dinheiro que ela tem com quanto ela vendeu. Então, se ela vende um produto de R$ 10,
o produto vai, a quantidade de produto vai ser o X. Então, por exemplo, digamos que a gente vendeu 2 produtos, ela ganhou R$ 20, que é 2 vezes 10. Se ela vendeu 3 produtos, R$ 30. E assim por diante. Só que desse valor que ela ganhou, ela tem que tirar 20%. Então, ela tem um menos 20% do valor da compra total. Então, eu vou fazer o exemplo aqui para ficar mais claro. Eu não ia fazer, mas vamos fazer. Vai ficar mais legal. Olha, se ela fez uma compra, vou botar aqui em cima primeiro. Ela, para cada compra, cada venda, melhor, ela ganha R$ 10. Cada venda. Então, uma venda, R$ 10. Mas, no total que ela ganha, do total, ela tem que fazer uma retirada de R$ 2, para ficar mais fácil. Então, aqui vai ser o número de vendas que ela fez pro dinheiro que ela ganha. Então, se ela fez uma venda, ela ganharia R$ 10. Só que como ela tem que tirar 2, ela ganhou 8. Com 2 vendas, ela ganharia R$ 20. Só que como ela tem que tirar aqui 2 por venda, tá? Peraí. Vamos botar só 2. Ela tem que tirar 2. Então ela ganharia 20, ela fica com 18. Com 3, ela ganharia 30, ela fica com 28. E assim por diante. Aí qual seria a fórmula dessa função? O f de x, que é o valor que ela está ganhando, é igual ao número de vezes que ela comprou, vezes 10. Então vou botar 10x. Só que ao invés de ser mais alguma coisa, igual a tarifa do táxi, que é mais 4,50 inicial, vai ser menos 2. Porque ela tem que pegar o que ela ganhou, tirar 2 para guardar, entendeu? É uma outra função afim, segue aquela mesma regra, ax mais b, entendeu? Agora, ax Então, essa aqui a gente viu que é a fórmula geral na função afim. Toda função afim vai parecer de alguma forma com isso. Então vamos lá. O que significa cada parte dessa da função afim? O f de x, como a gente viu, é como se fosse o y. É o fator que depende do x. Então, na tarifa de carro, por exemplo, no cálculo do carro, o f de x vai ser quanto eu vou pagar no final. Porque ele depende de quantos quilômetros eu andei, que seria o x. Então, o x é isso, é a variável independente. Eu coloco qualquer valor do x. E o f de x, ou o y, que é a mesma coisa, é a variável dependente, é aquilo que depende do x. Agora, o que é o a e o b? O b é o que a gente chama de termo independente. Não é variável independente, é termo independente, não é para não confundir. O termo independente é aquilo que não tem uma variável associada a ele, tá vendo? Não tem um x nele. É um valor à parte, sozinho, entendeu? Porque ele é um termo independente. Depois eu vou mostrar o gráfico da função e vocês vão ver o que ele representa. Mas digamos assim, se o x for zero, essa parte aqui, a x vai dar zero. Então a função vai ser igual a esse termo dependente. O termo dependente é o valor que o y vai dar também quando o x for zero, entendeu? Nesse caso. Então vamos lá. E o a é o que a gente chama de coeficiente angular. Eu vou mostrar isso no gráfico depois ficar mais fácil. Mas ele é só um fator que depende, que vai influenciar do x. No fim das contas, gente, você tem que ver que essa fórmula aqui, ela só segue uma sequência, igual a gente fez aqui, igual a gente fez aqui, entendeu? No gráfico, cada valor desse vai ter um significado e vai fazer alguma diferença, entendeu? Eu vou mostrar isso logo depois, agora que eu pensei que é melhor explicar assim. Então
Então, só para vocês terem uma noção, eu vou botar uns exemplos. Por exemplo, se o x for 2, aí então a função vai ser a vezes 2 mais b. Se o x for 3, for 5, for menos 5, a função vai ser a vezes menos 5 mais b, que é... E esse a e esse b, o a e o b, eles vão depender da função. Pode ser qualquer número, entendeu? Depende da regra do que a gente está avaliando, entendeu? De qual função foi oferecida. Tem algumas questões que eles dizem que uma função, quando é f de 2, por exemplo, é igual a uma função afim, quando x é 2 é igual a 30. E a mesma função, quando x é menos 5, é igual a 10. Aí eles querem descobrir o A e o B, porque eles não deram o A e o B. Aí a gente faz um sistema com esses dois valores. Ó, por exemplo, digamos que aqui ele diz que o x é 2. Essa função, quando o x for 2, a função vai dar 30. E a função, quando for menos 5, vai dar 10. Isso aqui a gente pode fazer um sistema. E resolver como se fosse um sistema normal, de duas incógnitas. Tipo x mais y. A gente vai resolver e no final a gente vai achar cada uma. Vai achar o A e depois vai achar o B, entendeu? É assim que se resolve esse tipo de questão. Não vou me aprofundar muito nisso agora, porque é bem introdutório. Mas esse tipo de questão se resolveria assim. Eles vão dar dois valores para a mesma função. Vocês vão jogar, se o x é 2, então essa função vai ser 2a, ou a vezes 2 mais b. Se o x for menos 5, essa função vai ser menos 5 vezes a mais b. E vocês vão fazer o sistema. Tá bom. Bom, isso aqui é a função afim, gente. É só essa fórmula, essa aparência de função. A gente viu na última aula o que é a introdução em geral, entendeu? O que é a função em geral, na aula introdutória. Então, agora a gente tem as mais aulas, tipo função afim, função quadrática, função exponencial, função logarítmica, as funções trigonométricas, tudo isso são tipos de funções que as pessoas identificaram e deram nome para elas. Tipo, elas pegaram esse tipo de função igual a gente viu do táxi, esse tipo de situação aqui do táxi, eles pegaram, nossa, isso acontece várias vezes. Viram esse tipo de fórmula e deram um nome para ela. Eu vou chamar, sempre que isso acontecer, eu vou chamar de função afim. É isso que são as funções, entendeu? E para cada função, nós vamos ter um gráfico. A gente já viu, então, o que é uma função afim. Vou marcar de vermelho. Agora só falta ver como representar essa função num gráfico. O que é uma representação em gráfico? Eu acho que muitas vezes as pessoas não têm muita clareza do que o gráfico está mostrando. Tem várias formas de você representar uma função. Você pode representar ela por uma fórmula, uma equação, igual está aqui. Eu botei uma TV maior aqui para consertar um problema, estou gostando bem mais, sabia? Dá para ver melhor as coisas. E, voltando. Você pode representar por uma equação. Você pode representar por uma tabela, igual eu fiz aqui, tá vendo? Você consegue olhar a tabela, você consegue simplesmente olhar e ver o que está acontecendo, entendeu? É mais fácil. Outra forma de representar é por um gráfico, que você também olha e sabe o que está acontecendo. Simples assim. Ó, se eu fosse pegar esses valores aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui. Não consigo. Só o planejamento que eu tinha copiado. Ah, já sei. Olha.
Fiz besteira. Tá. Ah, deixa. Eu vou reescrever. Escrever aqui no canto pequeno. Bom, temos essa função aqui, representada numa tabela. Eu vou transformar essa tabela num gráfico. Nós temos um gráfico. É sempre importante botar as setinhas. Então, isso aqui é um plano cartesiano, que é um espaço onde a gente... É como se fosse um jogo de batalha naval. Eu sempre lembro desse tipo de relação. O plano cartesiano tem uma aula, inclusive, que eu falei como analisar a reta real e ver o que tem uma reta real. E na última aula também falei sobre como você analisar um gráfico de função básica para vocês entenderem melhor o que esses gráficos mostram. Mas é como se fosse um jogo de batalha naval. Tem a reta dos y e tem a reta dos x. Então, por exemplo, aqui tem o y ou o x1 e aqui tem o x1. Então é como se fosse uma batalha naval que você fala 1A. Aí você faz uma... Aqui é 1 e aqui seria o A. Aí você sobe e vê o ponto que os dois baterem. E você chama... Aí você vê se deu A, você acertou. Aqui no caso, esse ponto aqui que bateu... Esse ponto aqui... Eu botei em vermelho. Esse ponto aqui, ele vai ser o ponto. É uma coordenada de GPS, gente. Ele tem x1 e o y1. Isso é o que a gente chama de par ordenado, que é como se fosse a coordenada dos pontos. Qualquer ponto, se você alguma questão perguntar para vocês, pede assim, deu o ponto de interseção das duas retas. A resposta tem que vir desse jeito. Tem que ser um par ordenado. Não pode ser só um para o x ou um para o y. Tem que ser esse par, porque ele indica, esse ponto está na coordenada quando o x for 1 e quando o y for 1. Entendeu? Então, isso, eu só estou falando isso para vocês relembrarem o que um plano cartesiano mostra, entendeu? Todos os pontos de uma reta que a gente for fazer da função, eles na verdade estão combinando um número no x, que é o primeiro sempre, e um número no y, que é o segundo. Então, não parece, aqui na função, dessa tabela aqui, eu não tenho um valor de y associado para cada valor de x? Como quando o y for 0, o x vai ser 4,50. Quando o y for 1, o x vai ser... Quando o y for 6,50, o x vai ser... Bolei tudo agora. Quando o x for 1, o y vai ser 6,50. Não seria a mesma coisa que um par ordenado desse aqui? x1, y 6,50. 6,5 no caso. Não é um par ordenado do mesmo jeito? E eu não estou representando... Aqui não é o x, que é o termo que... É o valor que não depende de outro. E o x é o que depende... O y é o que depende do x. Então cada ponto nesse gráfico, por ser um par ordenado, representa a função. Para cada x, nós temos um y. Isso é a função, né? Então, se eu for olhar numa reta, num gráfico de função afim, eu vou olhar quando o x for 5. Eu vou mostrar, olha só. Vamos fazer agora... Só queria mostrar esse plano cartesiano. Agora vamos fazer o gráfico dessa função aí. Vamos lá. Quando x for 0,
Então, vamos lá, x é a reta do x essa aqui. Aqui é o ponto zero, que é de interseção. O x é zero. Quando o x for zero, o y vai ser 4,50. Eu vou botar nessa linha aqui. Então, essa linha aqui é 4,50. Então, eu vou marcar o ponto. Quando o x for zero, o ponto da função vai estar em cima do eixo y. Opa, tá horrível. Aí, gente, não enxerga. Tá bom. Então, quando o x for zero, o ponto no y vai estar em 4,50. Quando o x for 1, eu vou marcar que aqui é 1. Quando o x for 1, aqui vai ser o ponto 6,50. Quando o x for 1, o y vai ser 6,50. A gente viu. Então, a gente vai fazer uma correlação agora, olha só. Onde é que a gente vai marcar esse ponto? É no par ordenado 1,650. Aqui foi no 0,450. O x é 0. Aqui vai ser 1,650. E a gente vai fazer aquele tracejado para encontrar esse ponto. Essa tentativa de tracejado. Nesse ponto aqui, nós temos o segundo ponto. Quando o x for 1, nós temos o y como 6,50. Agora, próximo ponto. Quando o x for 2. Eu só vou fazer até o 2 para não demorar muito. Vai ser 8,50. Um ponto em cima. Então, fazendo a marcação de novo. Marcar um pouco mais grosso dessa vez. Vai ser nesse ponto aqui, ó. Tá um pouco mal marcado isso aqui, gente. Rapidinho. Não vai confundir vocês. Vou botar esse 8,50 um pouco mais para baixo. Pronto. Aqui, essa função ela é infinita, começando a partir do 4,50. Ela poderia... Eu tenho uma dúvida aqui, mas deixa. Então, essa função afim, a função afim ela é infinita, é uma reta, para cima e para baixo. Então, a gente viu que ela tem que passar pelo ponto 4,50, 6,50, pelo ponto 0,450, 1,650, 2,850. Porque em cada ponto desse nós estamos relacionando um y para cada x, que é o que a função na tabela está fazendo. Tá vendo? Um y para um x. Viu? Então aqui a gente traça a reta da função, ligando os pontos. Só que como a reta é infinita, na teoria ela pode ser negativa também. Então a gente faz assim, cruzando todos os pontos. E aqui é como se ela fosse infinita, tá? Ela continua. Por exemplo, eu não marquei aqui,
Mas também tem o ponto 3, tem o ponto 4, tem o ponto 5, tem pontos infinitos, a reta real é infinita, entendeu? E esse gráfico mostra isso. Na realidade, não tem como uma tarifa de táxi ser menor do que 0 km, do que 4,50, entendeu? É o mínimo. Mas, então não tem como você ter um valor negativo aqui de Y, por exemplo, entendeu? Como se você estivesse devendo, ou como se você pagasse menos do que. Mas, já que a gente está vendo o aspecto matemático da coisa, é diferente do aspecto real. Se eu fosse representar uma coisa real para uma empresa quer saber e contratou para calcular quanto eu vou estar pagando de tarifa de acordo com cada quilômetro que eu andar de táxi. O gráfico partiria daqui e subiria, entendeu? Mas aqui eu vou botar desse jeito porque eu estou incluindo a possibilidade de ter valores de x negativos, entendeu? Daí a valores de y estranhos que não atendem à realidade, sim, mas é virtual, é como se fosse, é na matemática, entendeu? Em suma, só para atender a função. Isso tem a ver com o domínio da função, mas é uma coisa mais avançada. Depois eu vou fazer uma aula só sobre domínio, inclusive. Bom, isso aqui, gente, é o gráfico de uma função afim. A função afim ela sempre vai ser representada por uma reta. Tem outras funções que vão ser parábolas, vão ser uma curva, eu não sei se eu tenho uma curva ascendente, vai ser uma curva com uma função exponencial, outras curvas, outros tipos de curvas. Mas a função afim ela é sempre uma reta, porque como a gente viu, ela segue um padrão muito certinho, tá vendo? 0, 4,50, 1, 6,50, entendeu? E como você constrói esse gráfico? Primeiro eu quero relembrar vocês de como olhar esse gráfico. A gente fez uma reta inteira. Todos os pontos dessa reta estão indicando o valor de y. Eu vou escolher, e vamos escolher para cada x um valor de y. Eu quero ver esse ponto aqui, ó. Quero ver esse ponto. Aí eu vou cruzar ele com o x. E aqui, digamos que seja 6. Não, melhor, para ficar mais difícil, um valor que não está na tabela. Aqui é 10. Fica mais interessante. Aí eu quero saber, quando o x for 10, o y vai ser quanto? Aí eu vou bater nesse ponto, tá vendo? Tá batendo no gráfico. E vou ver, se o x for 10, batendo nessa linha, batendo na reta da função, quanto é o y? Lembrando que o y é o valor da função. Então, aqui, no caso, a gente teria que ver na fórmula. A gente tinha separado a fórmula dessa função. É aqui, ó. Se o x for 10, vai ser 2 vezes 10 mais 4,50. Então vai ser 20, 24,50. Então no gráfico, aqui vai estar 24,50. É o valor de y da função quando o x for 10. O que eu fiz? Eu escolhi o valor de 10, aí eu bati no gráfico da função e rebati na coordenada no y. A coordenada desse ponto aqui na função é o pai ordenado que nós temos visto, x, que é 10, vírgula 24,50, que é o y. Dá para não confundir o ponto e vírgula com vírgula. Eu coloquei até ponto e vírgula para não confundir. Mas o 10 é o x e o 24,50 é o y. Esse ponto, essa coordenada está marcando esse ponto. É o par ordenado, tem um y. Lembrando, o y é aquilo que a gente quer descobrir, é o que está desse lado da tabela, entendeu? Enfim, gente. As questões não falam desse jeito, de cada valor que você tem para você montar o gráfico. Isso aqui você define, a gente fez a reta aqui. Na verdade, para ter uma precisão no gráfico, a gente precisa de outras informações. Saber qual a inclinação dessa reta, se essa reta vai ser mais assim, se ela vai ser assim, se ela vai descer, ela pode acontecer também, de ao invés de estar subindo, ela está descendo. E aí que a gente vai começar a análise mais matemática de como criar o gráfico de uma função. Vamos lá, rapidinho. Legal.
Tá, vamos lá. A gente viu que uma função, se for representada por uma equação, ela é dada por f de x, que é igual a ax mais b. Eu estava falando antes de uns termos difíceis de o que é o b, que é o termo independente, o que é o a, que é o coeficiente angular. A gente vai ver isso agora no gráfico que representa. Mais uma vez, tem o gráfico x, y. Vamos fingir que aquele y ficou legal. Bom, o b é o termo independente, é o que a gente chama de termo independente. Para você poder fazer o gráfico de uma função, você precisa primeiro saber, eu vou voltar no outro gráfico para mostrar para vocês, saber qual é o ponto em que esse gráfico cruza o eixo y, tá vendo? Que o gráfico está no meio do nada, mas tem um ponto que ele passa pelo eixo y, tá vendo? E se vocês repararem, isso acontece quando o x é igual a zero. Então, quando x for igual a zero, o gráfico vai cruzar o eixo y. Nesse ponto aqui, o que é o 450, é o que a gente chama de termo independente. O termo independente mostra esse ponto. Tanto que a função dessa gráfico aqui, que representa esse gráfico, é essa aqui, não é? É 2x mais 450, que segue o ax mais b. Esse 450 é o termo independente. Ele indica o que nesse gráfico? O ponto que a função cruzou o eixo y. Entendeu? Então, voltando aqui para esse outro. O b, que é o termo independente, ele sempre indica o ponto que a função toca no eixo y. Então, por exemplo, fiz essa função aqui. Esse ponto aqui é o b. Você quer saber onde é que eu vou marcar essa função? Ela vai ser ali, vai ser aqui, vai ser aqui, vai ser aqui, desse jeito descendo. Onde é que vai ser? O ponto que estiver batendo no y é o b, é o que está separado, é o termo que não tem x, tá vendo? Que é o chamado de termo dependente. Então a questão pode dar, por exemplo, o termo dependente dessa função, ou melhor, ela vai te dar a função f de x é igual a 2x mais 5. Aí quer que você bote o gráfico dessa função. O 5, você já sabe qual é o tempo independente. Então, essa função, independente se ela vai subir e descer, não importa. Ela vai bater no y no ponto 5. Então, essa é a primeira informação. Eu vou anotando aqui. Ó. Informações que você precisa saber. Passo a passo. Nem sei se passo a passo tem hífen mais. Mas, vamos deixar. Passo a passo. Primeiro, identificar, encontrar o ponto que a função cruza o eixo y. O termo independente. Aí eu vou botar assim. Basta olhar o termo independente. Basta olhar o termo independente. Essa é a primeira regra. Segundo passo. A gente já sabe onde a função bate no eixo y. Agora, para a gente ter uma precisão maior ainda, a gente precisa saber onde ela bate aqui. Ó. Tá vendo esse ponto? Por isso que eu marquei a função toda. Esse ponto aqui, isso que acontece quando o y é igual a zero, tá vendo? Porque se está batendo aqui, se a gente puxar, a gente sempre pega o x e bate no y, lembra? Igual a gente fez aqui. Vamos pegar o x, que é esse ponto aqui, e bater no y, na reta y, dá zero. Então, isso aqui é o que a gente chama de raiz da função. A raiz da função é quanto vai ser o valor de x quando o y for zero. Então, no caso da função afim, ela só tem uma raiz, porque ela só toca o eixo x em um ponto, que é quando o y é zero. Entendeu? A função quadrática, por exemplo, que é uma parábola, ela é assim, ela toca em dois pontos, tem duas raízes, entendeu? Que é uma função de segundo grau. Bom, para a gente marcar essa reta, a gente precisa desse ponto aqui e desse ponto aqui. Porque
a gente aqui no caso tinha outros pontos. Mas quando a gente tiver só a função, a gente não vai ter esses outros pontos. A gente até pode usar eles. Mas para a gente marcar corretamente esse ponto aqui, a função vai querer que a gente diga, olha só, esse ponto aqui é o ponto 0,-5. Vamos botar como se fosse isso. Não é esse, tá? É só um exemplo. Ele vai querer que você diga isso, porque a coordenada é a forma correta de você indicar no gráfico. Então, toda vez que você for... A segunda coisa que você precisa saber, para você marcar o gráfico, você precisa encontrar o ponto, que é a função que usa o eixo x. Basta olhar quando y é igual a zero. Quando y for igual a zero, qual vai ser o x? Ó, o y é igual a zero, então ele está aqui. Qual vai ser o x? Vai ser o ponto que toca o x, entendeu? Bom, aí só para... Tem outro detalhe aqui. Na verdade, para você marcar a função afim, é só isso que você precisa. Dessas duas informações. Porque desse jeito eu já consigo fazer a reta. Ó, se eu tenho a função, vou dar um outro exemplo. F de x é igual a 5x mais 1. Qual é o termo dependente? É 1. Então essa reta já sei que vai passar do ponto 1. Então aqui é o ponto 1 no y. Eu esqueci, lembrei agora outra informação que faltava. Eu vou falar então. Onde é que esse ponto vai bater no eixo x? Onde é que a reta vai bater no eixo x? Então é simples, é só você igualar a zero. Quando o y for zero, quanto vai ser o x? A gente coloca na função e resolve. 5x vai ser igual a menos 1. X vai ser igual a menos 1 sobre 5. Então, o ponto, vamos botar aqui, ó, menos 1 sobre 5, vai ser aqui, ó, menos 1 sobre 5. É esse ponto aqui. Então, a função tem que bater nesses dois pontos, tá vendo? E tem um outro detalhe que é o coeficiente angular, que é o A. O coeficiente angular, ele indica, ó, é complicado explicar isso aqui. Digamos que eu marque esse gráfico aqui, ó, que está batendo esses dois pontos, tá vendo? Então esse gráfico vai cruzar os dois pontos infinitamente. Se a gente traçar uma reta paralela aqui, ó, aqui a gente forma um ângulo. Esse ângulo, tá vendo? É geometria. Esse ângulo a gente pode chamar de alfa. Vai parecer um peixe. Vamos chamar isso de alfa. Então, o coeficiente angular, que é representado pela letra A na equação, ele é igual a tangente desse ângulo alfa. Se vocês caírem numa questão muito específica, de um nível maior, algo assim, talvez vocês precisem saber disso aqui, para vocês calcularem. Mas, na verdade, vocês normalmente não precisam. Porque com essas informações, onde a reta toca o eixo X, onde a reta toca o eixo Y, você já consegue traçar a reta, tá vendo? Ou então, a única informação importante que esse A vai dar, que é o coeficiente angular, é se a reta vai descer ou subir. Lembra que a gente falou que ela pode ser assim ou pode ser assim? Isso depende do coeficiente angular. Como ele mostra isso? Pelo sinal. Olha, nessa função aqui, o coeficiente angular é o 5. O 5 é positivo. Então a reta ela é crescente, ela sobe. Tá vendo? A gente diz que a função é crescente. Se aqui o 5 fosse negativo, a gente diria que a função é decrescente. Esqueci a palavra. Ela desceria, entendeu? Ela faria assim. Isso é uma função decrescente. O coeficiente angular dela ele é negativo. Essa é uma função crescente. O coeficiente angular dela é positivo. Na função crescente, conforme o x aumenta, o y aumenta. Na função decrescente, conforme o x aumenta, o y diminui.
Bom, é isso que essa função aqui indica. Vamos relembrar. O f de x é o y, é o valor que vai estar batendo com o x na reta. Então, por exemplo, o f de x vai indicar os valores de y. É o valor da reta. Nesse ponto aqui, o x vai ser tanto e o y vai ser outro. Esse y é o que indica o f de x. É o y. O x, é o que está na reta x. Ou então vai ser o x da coordenada de cada ponto na função, entendeu? Aqui nesse ponto, pode ser digamos que seja o 5,10. O x é o 5 e o 10 é o y. O a é o coeficiente angular, ele vai indicar a inclinação da reta. Mas o que é mais importante é se ela vai ser crescente ou decrescente. Se o a for positivo, a função é crescente, vai estar subindo. Se o a for negativo, a função vai estar descendo, vai ser negativo, vai ser decrescente, vai estar descendo. E o b é o termo independente, que é o termo que a gente sabe onde a reta cruza o eixo y. E o termo dependente vai ser sempre quando o y. Para a gente achar o termo dependente, a gente iguala o x igual a zero, porque vai ser o y vai ser quando o y. Quando essa reta toca o eixo y, é quando o x é igual a zero. Então é só botar o x igual a zero que você descobre nessa equação qual é o termo dependente. E para você encontrar a raiz é quando o y é igual a zero, entendeu? Que é quando a reta toca o eixo x. Se tiver uma questão pedindo, dê a raiz dessa equação. Ele quer descobrir quanto vale x quando o y for igual a zero. É só você fazer igual a gente fez aqui, ó. A gente pega o f de x igual a zero. A gente vai calcular uma equação de primeiro grau normal e vai descobrir o x depois, que é menos 1 sobre meio nesse caso. Gente, é basicamente isso. E você reparar, eu até botei um passo a passo aqui, mas depende da informação que a questão te der. Você sempre precisa ter realmente o termo independente, o termo que o b é o termo que a reta vai cruzar o eixo y. Mas você também precisa ter o eixo x. Mas algumas outras informações já vão te dar uma noção, entendeu? Por exemplo, a questão pode te dar o coeficiente angular. Você vai saber se ele é crescente ou decrescente, isso ajuda muito, entendeu? Dependendo do que a questão te dê, você vai conseguir completar o que falta para você ter o ponto do eixo x, do ponto y, que cruza o eixo x, que cruza o eixo y, e traçar a reta, entendeu? No final é isso que você precisa. Me embolei um pouco nessa parte final, mas só para recapitular então. O que você precisa é saber onde a reta cruza o eixo y e cruza o eixo x, porque aí você consegue traçar essa reta. Se você tiver vários pontos dessa função, normalmente ele te dá. Se você tiver igual a gente fez aqui, ó, tiver 1, 2, quanto vale, você pode calcular esses pontos. Daí é para traçar essa reta aqui, tá vendo? Eu poderia traçar esse pedaço de reta. Mas ainda assim eu preciso da raiz para indicar qual ponto, esse ponto aqui, ó. Eu preciso saber a raiz, que é que é a segunda informação do passo a passo, para saber onde a função está tocando o eixo x. Porque se eu botar só essa reta aqui, botar esses pontos aqui, e a questão pediu você fazer o gráfico, e você não disser esse ponto, tá errado. Você tem que botar esse ponto, entendeu? Eu vou fazer mais um gráfico com a função decrescente. Só para exemplificar, mas basicamente é isso, gente. Nós vimos o que é uma função afim e como representar no gráfico. Vai ser sempre uma reta, crescente ou decrescente. E aí o a é o coeficiente angular, que indica se ela vai ser crescente se for positiva e decrescente se for negativa. O b, que vai ser o termo dependente, que vai indicar onde a reta está cruzando o eixo y. E você vai igualar a zero o y para você descobrir qual é a raiz, que é qual é o valor de x quando o y for igual a zero. Assim você consegue simplesmente traçar a reta nos pontos. Eu tenho o ponto do que a reta cruza o eixo y e tenho o ponto que a reta cruza o eixo x. Então eu traço uma reta nelas duas. Simples assim, entendeu? E aqui tem a representação de cada ponto, mas não preciso botar. Vamos inventar uma função? Vamos pegar a função f de x
é igual a... Vamos pegar aquela que eu tinha feito da minha amiga. Essa aqui, ó. 10x menos 2. Nossa, tá muito fácil. Tá, vamos botar 10x menos 2. Depois a gente faz outro. 10x menos 2. Então, temos o gráfico. Bom, primeira coisa, termo dependente. Primeiro passo é ver o termo dependente. Então, a gente, é o menos 2, que é o b, tá vendo? Menos 2. Então, a gente sabe que a reta vai cruzar o eixo y no ponto menos 2. Então, eu vou botar aqui, ó. Aqui vai ser o ponto menos 2. Então, eu já sei que a função tem que cruzar esse ponto. Agora, eu preciso saber... o termo de, o a, o coeficiente angular, ele é positivo. É mais 10, tá vendo? Então, a reta vai ser crescente, ela vai subir. E agora eu só preciso saber o ponto em que que a função toca o eixo x. Como é que eu faço isso? Eu pego a função igual a zero. Então vai ficar 10x menos 2 igual a zero. E eu resolvo a equação de primeiro grau. 10x é igual a 2, x é igual a 2 sobre 10. Simplificando, fica que x é igual a 1 sobre 5. Então, aqui vai ser o ponto 1 sobre 5. Não, no eixo x. Aí, só eu cruzar a reta agora. Cruzando os dois pontos. Pronto, tem o gráfico da função. Assim a pessoa consegue olhar cada ligação, eu vou ligar esse x com esse y, entendeu? E saber quais são os pontos. É isso que a função indica, inclusive. Lembrando, é só uma outra forma de você representar, assim como tem a forma da representação por tabela. Esse gráfico, ele simplesmente está botando uma lei de todos os pontos que o y vai ter, dependendo do x, baseado no valor de x. Pronto, já fizemos esse gráfico. Vamos fazer mais um. F de x é igual a menos 5 mais 0,5 mais meio. Vamos lá, o gráfico de novo. Bom, vamos lá de novo. Termo dependente, meio. Então, a reta vai cruzar o y no ponto meio. Vai ter que passar por esse ponto, que eu acabei de marcar. E aqui é o ponto meio, 1 sobre 2. Ponto meio. Beleza. Agora, eu vou analisar o coeficiente angular. O coeficiente angular é menos... Opa, eu botei a função errada aqui. Aqui é 5x. É menos 5, que é o a. Então, se ele é negativo, a função é decrescente, ela vai descer. Então, a reta vai ficar assim. Agora, eu só preciso saber o ponto em que ela vai tocar no eixo x. É só igualar a zero de novo. Vamos lá. Menos 5x mais 1 sobre 2 é igual a zero. Menos 5x é igual a menos 1 sobre 2. Eu multiplicando isso aqui por menos 1, os dois lados por menos 1. Só vai ficar positivo. Vai ficar 5x é igual a 1 sobre 2. X é igual a 1 sobre 2 vezes 5. X é igual a 1 sobre 10. É isso? É isso aí. Então, vai cruzar o eixo x no ponto 1 sobre 10. Vai ficar minúsculo aqui. Mas só eu peguei um exemplo bem ruim. Mas então, vai ser desse outro ponto aí. É só eu traçar a reta. Tem que cruzar os dois pontos. Simples assim. Mais um. Útil para encerrar. Se eu tivesse uma live agora, eu perguntaria para vocês, porque vocês têm ideia. Eu vou até aumentar isso aqui. Deixa eu ver.
Vamos botar 3x menos 10. São exemplos bem simples. É claro que isso aqui, gente, pode complicar. Eles podem inventar algumas coisas, mas são questões mais avançadas e vocês vão ter que ver em cada situação, entendeu? Vou botar um gráfico maior aqui, acho que fica mais visível. O outro está muito pequeno. Bom, aí vamos lá. Mais uma vez. Termo independente, menos 10. Então, a reta vai cruzar o eixo y no ponto menos 10. Aqui é o ponto menos 10. Coeficiente angular positivo. Então, a reta vai ser crescente, ela vai subir. Beleza. Qual é o ponto, qual é a raiz, que é o ponto que a reta vai cruzar o eixo x? É só igualar a zero. 3x menos 10 igual a zero. 3x é igual a 10, x é igual a 10 sobre 3. Então vai ser do ponto 10 sobre 3, que vai ser mais ou menos aqui, eu acho. Aí vocês colocam na prova, você coloca mais ou menos o ponto, por exemplo, 9 sobre 3 é 3. Então 10 sobre 3 é maior do que 3, entendeu? Então se eu fosse contar aqui mais ou menos ponto 1, 2, 3, 10 sobre 3 é um pouco depois, entendeu? Que vai ser 3, alguma coisa. Aí na prova, quando você for responder, você pode deixar em fração. Mas você tem que colocar mais ou menos onde é o lugar. Você não pode colocar, por exemplo, 10 sobre 3 aqui onde seria 1. Porque está no lugar errado, entendeu? E aí agora é só traçar a reta. Pronto, tá aí o gráfico de novo. Gente, é só isso. É assim que se faz o gráfico. Na verdade, com as outras funções que a gente vai ver em seguida, tipo função quadrática e outras funções, elas vão seguir basicamente essa mesma lógica. Vai ter um passo a passo. A função quadrática, por exemplo, só por curiosidade, só de curiosidade, você vai precisar saber o ponto que ela toca o eixo x, o eixo y do mesmo jeito, as raízes, que são os pontos que ela toca o eixo x, o ponto y, o eixo y, o que toca o eixo x, que vão ser dois pontos, e você vai precisar saber o vértice, que é para você ver o quanto a barriga da parábola desce. Mas aí depois é outro detalhe. Então, uma coisa a mais. Mas tudo isso vai ser mais ou menos vai girar em torno disso. Deixa saber os pontos que tocam no Y e o ponto que toca no X. Gente, é só isso. Espero que tenha ficado claro o que é uma função afim, como trabalhar com ela e o que ela representa. Faça exercício de fixação e fique tentando lembrar dessa teoria que vocês vão conseguir entender, entendeu? E, inclusive, como eu falei na primeira aula que eu gravei aqui, eu recomendo que vocês vejam muita resolução de exercício, porque assim vocês se acostumam com os raciocínios que já são usados nessas questões. Vocês não precisam redescobrir a roda do zero. Vocês podem ver como as pessoas já fazem as coisas e copiar. Aí, conforme vocês copiarem muitas vezes, estiverem muito acostumados, o seu cérebro automaticamente vai começar a completar para novos raciocínios mais complexos, entendeu? É isso então, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.